Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Obrigada pela presença de vocês. Vejo aqui várias carinhas conhecidas, pessoas que contribuíram com a gente na elaboração da taxonomia. A gente está super feliz de lançar esse documento hoje e de poder ouvir também a percepção de vocês sobre ele. Tati, acho que a gente pode talvez ir começar. Não sei se você escuta a gente, Tati. Eu estou aqui, espero que vocês me escutam. Me Tá confirma aí se vocês estão me perfeita. escutando. Excelente. Show. Então, que bom. Gente, primeiro pedir desculpa, eu tenho uma viagem que estava programada, então eu estou aqui no aeroporto, então quem vai efetivamente hoje tocar essa apresentação é a equipe do IPC, que é também quem efetivamente trabalhou, né, no desenvolvimento dessa entrega. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui hoje, também todo mundo que durante esse período que a gente fez desenvolvimento do documento, a consulta pública, e que participou com a gente do processo, que compartilhou informações, que compartilhou percepções. Acho que a gente está num momento muito interessante, né? Não só essa taxonomia, mas outros projetos que envolvem rodovias sendo pensados, tendo em mente essa transição para uma economia de baixo carbono e mais resiliente e justa. E a gente traz aqui para vocês, eu diria que é um incentivo a desenhar e pensar em projetos de infraestrutura que permitam que a gente chegue num futuro mais, eu diria, justo, inclusivo e que permita que as pessoas usufruam de toda a beleza e as necessidades que temos aqui como sociedade, tanto em cidades quanto fora delas. A gente fala em rodovias no Brasil por ser realmente um meio de transporte muito importante, porque a gente faz, e a gente achou que era essencial trazer esse setor. Como eu estou no aeroporto e o barulho está horrível, eu vou devolver a tela para a equipe do IPC, vou ficar quietinha aqui, se precisarem de mim, vocês me avisam. Mari, Anderson, a tela é de vocês. Muito obrigada, Tati. Acho que a gente vai trazer um pouquinho desse contexto, né, de por que que a gente fez a taxonomia de rodovias, como que ela está estruturada. E a gente está num grupo relativamente pequeno aqui nesse webinar, então deixo o convite para vocês, se quiserem deixar a câmera ligada, se quiserem interagir com a gente nesses momentos, é um espaço onde a gente vai ter um tempinho para perguntas e respostas no fim, mas fiquem à vontade para trazer comentários, tanto no chat, quanto também eventualmente abrir o microfone, trazer perguntas, trazer comentários. Como eu comentei, muitos de vocês que estão aqui acompanham esse processo há bastante tempo, contribuíram na consulta pública da taxonomia, estão com a gente desde o início. Então, deixo o convite para que a gente possa fazer o melhor desse momento, né? Aproveitar, sei que todos têm uma agenda bem cheia e agradeço muito a disponibilidade de estarem aqui. Acho que a gente tem um momento legal para aprender juntos e colocar este documento na rua. Não sei se todos que estão aqui tiveram a chance de olhar a taxonomia, a gente vai apresentar como ela está estruturada. Vou trazer primeiro um pouquinho dos princípios, né? Então, só para a gente nivelar esse entendimento. Quando a gente fala de taxonomia, a gente está falando de um sistema de classificação. Taxonomia é um conceito que veio da biologia, né, para classificar espécies, e o mercado acabou utilizando essa denominação para falar de sistemas de classificação de atividades. Então, encaixar atividades em caixinhas. Essa atividade é verde, essa atividade é social, essa atividade é de transição. Então, é um mecanismo para a gente classificar atividades de acordo com objetivos que podem ser ambientais, sociais, sustentáveis, climáticos. Tem taxonomias das mais diversas, mas o conceito de transição, especificamente, ele é disputado, ou seja, ele não está claro ainda no mercado, né? Quando a gente fala de transição, tem pessoas usando a palavra transição e dizendo coisas diferentes. Esse conceito de transição, ele surgiu como diria uma válvula de escape, né, para a gente poder classificar atividades que não são verdes, mas que têm algum tipo de benefício que poderiam ser fomentadas, que poderiam ser aprimoradas. Então, sabendo que não é justo a gente colocar alguma atividade que não é verde junto com outra que é verde, criou-se esse conceito de transição, e que pode ter muitos significados, né? A gente vai falar um pouquinho desses significados, mas hoje é importante deixar claro que não tem um entendimento consensual do que é uma atividade de transição. E para a taxonomia de rodovias
taxonomias do IPC, a gente está propondo um conceito de transição, vocês vão ver que ele está refletido no critério. Hoje a gente tem definições da União Europeia, de junho de 2020, então é uma definição, né, que vai falar de atividades que tem, enfim, elas não estão alinhadas hoje, né, ao Acordo de Paris, são atividades que não estão alinhadas no cenário de 1,5, mas que elas têm a melhor performance do setor, então é o best in class, ela não vai dificultar o desenvolvimento de outras atividades que podem ser verdes ou de baixo carbono, e ela não leva ao que a gente chama de travas temporais, então seria uma atividade que não gera lock-in em ativos que são intensivos em carbono. Essa foi a definição que a União Europeia trouxe lá em junho de 2020. Depois a CBI, a Climate Bonds Initiative, fez a própria definição dela, um framework que parte desses mesmos princípios da União Europeia, mas que é um pouquinho mais detalhado, então ela traz algumas diretrizes, né, de priorizar a viabilidade tecnológica, essa atividade ela precisa ser viável economicamente, viável tecnologicamente, ela precisa ter salvaguardas, ela precisa ter metas, então a CBI traz, ela vai detalhando um pouquinho em cima do que a União Europeia trabalha. O próprio Brasil está elaborando a sua taxonomia sustentável, neste caso, né, a nível federal, e no plano de ação da taxonomia do Brasil mencionam-se atividades de transição. E elas ficam definidas de forma muito ampla, né? Não tem uma definição oficial ainda, porque a própria taxonomia em si não saiu, mas o plano de ação fala de transição para se referir a atividades que são de setores intensivos e com emissões difíceis de serem reduzidas, né? O chamado hard to abate. Então, o governo federal tem trabalhado nessa definição no plano de ação. A taxonomia do Brasil, ela deve envolver atividades de transição. Então, no plano de ação prevê que o governo vai incluir atividades de transição na taxonomia federal. Mas essa taxonomia ainda está em elaboração e a gente enxerga essa janela de oportunidade de trazer contribuições para o setor de rodovia, eventualmente ser encaixado como transição na taxonomia federal. E a gente tem outras taxonomias mais recentes, um benchmark interessante é a definição da taxonomia da Singapura e da Ásia, que eles fizeram uma taxonomia conjunta regional, onde eles definem atividades de transição como atividades que sim são intensivas, mas que possuem um limite temporal para existirem. Eles chamam de sunset date, né? A data de finalização, algo muito interessante que outras definições não trazem. Então, você não pode ser uma atividade de transição indefinidamente, você precisaria ter um prazo. Estou trazendo isso para vocês verem que é um conceito que existem múltiplas definições e que a gente está partindo do nosso entendimento de transição aqui, que não é unânime no mercado, tá? Então, deixando essa ressalva e deixando que existe uma oportunidade para a gente caminhar na direção desse conceito e de ter uma definição que alinhe diversos desses interesses e dos padrões que já estão disponíveis. Por que que a gente fez uma taxonomia de transição para rodovias, né? Por que que a gente começou esse trabalho no primeiro lugar? Tem 5 motivos principais, eu vou falar cada um deles, né? O primeiro é que o setor rodoviário tem um papel central na economia brasileira. Então, pensando em matriz logística, né, para transporte de pessoas, para transporte de carga, existe uma centralidade, né, no setor rodoviário na economia brasileira, e existem muitos planos de investimento em rodovias. Então, no âmbito do novo PAC, tem previsão de mais de 185 bilhões para rodovias no Brasil, sendo boa parte desses investimentos privados. Então, o setor privado investindo bastante em rodovias, sabendo que esse é um setor central, um setor que deve receber muitos recursos e recursos principalmente privados. Porém, as atuais rodovias têm limitações importantes de alcance e de qualidade, né? Quando a gente compara o Brasil com outros países, inclusive outros países latino-americanos, a gente observa que o Brasil ele tem uma malha rodoviária pavimentada pouco densa. Então, quando a gente olha a quilometragem da malha rodoviária pavimentada pela extensão, né, em quilômetros quadrados, a gente observa que o Brasil ele está atrás do Equador, do Canadá, da Argentina, do Uruguai, da Rússia. E claro, Estados Unidos e China na frente, né, com uma densidade muito maior, mas isso para dizer que a gente não tem uma densidade de malha rodoviária competitiva quando a gente compara com alguns pares de mercado para alguns setores que dependem do transporte rodoviário. E a qualidade das rodovias que existem também deixa a desejar. Então, tem dados da CNT mostrando que em quase todos os parâmetros o Brasil fica atrás dos nossos vizinhos Chile, Uruguai, Argentina, Equador, em termos de qualidade, de conectividade, da nota geral da rodovia.
Então, existe uma demanda grande de manutenção, de criação de novas rodovias, de repavimentação, de adequação, ou seja, elas não só são. A gente não está falando só de uma infraestrutura que é central na economia, a gente está falando também de uma infraestrutura que carece de muito investimento e de qualidade. É, mas, ao mesmo tempo, ela tem emissões de gases de efeito estufa que são significativas, então tem um impacto climático associado a esse tipo de infraestrutura muito importante. Tem dois tipos de emissões que a gente está trabalhando dentro da taxonomia. A primeira delas são as emissões relacionadas aos materiais, inclusive a disposição final deles, os resíduos e o descarte, e a manutenção do pavimento da rodovia. Então, tem vários tipos de pavimento rodoviários. A gente fala um pouquinho deles na taxonomia, não vou detalhar, mas dependendo do material que se usa no pavimento, existe uma emissão de gás de efeito estufa associada. No geral, o cimento ele possui uma emissão de gás de efeito estufa muito maior que o asfalto, mas ele possui uma durabilidade maior. É, por outro lado, o asfalto ele tem uma facilidade de manutenção e ele é mais barato. Isso para mostrar para vocês que existe esse espectro de pavimentos possíveis e que no Brasil, hoje, a maior parte é asfalto, então a maior parte das rodovias pavimentadas, mais de 90% hoje é asfalto. São rodovias que, por um lado, o material em si, a matéria-prima asfalto, ela tem uma emissão, uma intensidade de emissão menor que o cimento, mas ela exige mais manutenção. Então, quando a gente coloca o ciclo de vida do ativo como um todo e a manutenção desse pavimento, é muito importante ter este olhar das décadas, né, de quanto uma rodovia vai se manter ativa desse ciclo de vida para que a gente consiga calcular isso não só no material em si, né, na produção do asfalto versus cimento, mas também no ciclo de vida do ativo como um todo. Então, é muito importante que a gente considere essas emissões dos materiais e da manutenção do pavimento, mas também as emissões relacionadas ao consumo de combustível dos usuários da rodovia. A gente sabe que essas seriam emissões de escopo 3 para uma concessionária de rodovias, que são emissões que muitas vezes estão fora do alcance da rodovia, né, de quem está fazendo a gestão dessa infraestrutura, mas que representam uma parcela significativa das emissões do setor de transporte. Então, hoje no Brasil, mais de 90%, e isso desde 2010, vocês podem ver aqui, das emissões do setor de transporte vem do setor rodoviário, vem de transporte rodoviário, cargas e passageiros. Então, a gente está falando de uma emissão expressiva de gás de efeito estufa, e existem coisas que as rodovias poderiam fazer para lidar com essas emissões, mesmo que elas sejam emissões indiretas, né, que são difíceis da gente endereçar. Existem já experiências nesse sentido, por exemplo, a National Highways no Reino Unido tem um plano Net Zero que já abrange as emissões dos usuários da rodovia. Então, eles têm o plano de alcançar esse patamar Net Zero para as emissões dos usuários até 2050. Isso vai envolver instalar estações de recarga elétrica, articulações com o governo, né, para a descarbonização do transporte como um todo, entendendo que é uma responsabilidade diferente, mas que existe sim uma influência desse tipo de infraestrutura na emissão dos usuários, de quem está, provavelmente no caso do Brasil, queimando combustível fóssil ou etanol. Então, existem caminhos nesse sentido. Além da rodovia emitir gás de efeito estufa, tanto nos materiais quanto pelos usuários, existe uma associação muito clara de desmatamento e de perda de biodiversidade com as rodovias. A gente sabe que esse não é o único fator de desmatamento, não estamos afirmando que todo desmatamento é causado por rodovias, mas existe uma associação. Então, já tem estudos mostrando que, por exemplo, até 2006, quase 95% de todo o desmatamento do bioma Amazônia ocorreu a até 5,5 quilômetros de algum tipo de estrada ou rodovia. Nessa foto a gente vê essa associação que a gente chama de escama de peixe, né? Uma vez que se abre uma rodovia ou uma estrada, ela vai se ramificando e criando outros tipos de passagem que geram desmatamento. É um processo indireto, né, não necessariamente planejado durante a construção daquela rodovia, mas que pode ser uma consequência dele. Independente se é algo direto planejado, isso está acontecendo, né? É fato que isso acontece. Existe desmatamento associado e ele acontece a uma distância relativamente reduzida dessas estradas e rodovias. E isso pode ser modelado. Então, tem estudos, por exemplo, esse estudo do IDESAM,
de 2018, modelando o que seria o impacto da BR-319 e da M-362 no desmatamento, considerando alguns cenários, né? Se a gente parte das mesmas taxas de desmatamento que a gente já tem, se a gente aumenta essas taxas de desmatamento por conta da melhoria da malha viária, e além de melhorar a malha viária, se a gente também implementa outras estradas, né? Não só essa estrada em questão, essas duas, mas também outras. O que aconteceria com o desmatamento? E as projeções mostram sempre nas modelagens um aumento do desmatamento. Então, é muito importante ter isso em consideração. Sabemos que não é a única causa de desmatamento, sabemos que não é de responsabilidade única, né, de quem está implementando e fazendo a gestão da rodovia, mas o fato é que existe uma associação e que ela pode ser lidada de algumas formas. E, por fim, as rodovias estão expostas a riscos climáticos, físicos principalmente, que são consideráveis. Acho que eu nem preciso falar do Rio Grande do Sul, esse exemplo recente, onde a gente teve muitas estradas com bloqueio, quedas de ponte. Acho que exemplo mais recente e tangível que esse vai ser difícil de trazer, né? Mas as rodovias elas estão expostas a riscos climáticos, e elas impactam e podem, inclusive, aumentar a vulnerabilidade das comunidades do entorno, porque uma vez que diante de um evento extremo a gente perde acesso a uma rodovia, isso pode dificultar a evacuação, isso dificulta a chegada de suprimentos, de apoio, de defesa civil. Então, olhar para o risco climático de rodovia seria muito importante para que a gente conseguisse pensar em infraestrutura resiliente diante dos cenários climáticos futuros, né? E esses riscos, eles impõem custos de manutenção, de reconstrução. Esse exemplo do Rio Grande do Sul, a gente sabe que os investimentos para a reconstrução de rodovias vão ser expressivos, e seria muito importante que desde o início, na concepção dos projetos e durante a gestão deles, fosse considerada a análise de risco climático, né? Onde essa rodovia está situada, que tipo de risco ela está exposta, como que esse risco é trabalhado. Então, seria ideal que as rodovias tivessem também planos de risco climático para se adaptar e para aumentar a resiliência desse tipo de infraestrutura. Esse é o contexto no qual a gente entende que uma rodovia precisaria de uma taxonomia de transição, tá? Então, estamos falando de um setor que é importante, que não vai desaparecer, né? Deixando claro que aqui a gente não está incentivando um modelo de desenvolvimento nacional centrado em rodovias, mas partindo da premissa que hoje ele é central, que hoje existem rodovias que elas seguem centrais no nosso modelo de desenvolvimento, como que a gente poderia fazer com que os investidores priorizassem rodovias que são de transição, que atendem a parâmetros mínimos nesses critérios, ao invés de rodovias convencionais? Essa é a grande motivação por trás da nossa taxonomia, sabendo que elas seguirão centrais por muitos anos pelos planos de investimento públicos e privados, e sabendo que elas tanto estão gerando impactos em termos de emissão, quanto também estão expostas a esses riscos. Esse é o contexto geral onde a gente justifica, né, onde a gente insere a taxonomia de transição. E bem recentemente, essa semana, foi publicado no Diário Oficial da União uma portaria do Ministério dos Transportes que traz diretrizes para alocação em contratos de concessão para aumentar a resiliência da infraestrutura rodoviária. Então, estabelecendo que novos projetos de concessão rodoviária precisam alocar pelo menos 1% da receita bruta da concessão para a infraestrutura resiliente, justamente para reduzir esses impactos dos riscos climáticos que eu acabei de comentar. Então, a gente ficou muito feliz de ver a publicação dessa portaria, que casou muito bem com o momento de lançamento da nossa taxonomia. E de ver o setor se alinhando como um todo, né? A gente brincou que os planetas estão se alinhando e que o setor tem caminhado nesse sentido. A gente sabe que as concessionárias estão atentas, que isso reverte em risco, inclusive financeiro, para elas próprias. Então, ver este movimento regulatório acontecendo e o movimento voluntário também, por meio de uma taxonomia de transição, deixou a gente bem feliz, e eu acho que a gente está convergindo nessa mesma direção. Até aqui tem algum comentário? Alguém quer trazer alguma consideração, algum aspecto? Eu apresentaria na sequência a taxonomia, acho que se tivermos ok, deixa eu dar uma olhadinha se tem algo no chat. Aqui, podemos seguir, acho que Mari, fiquem à vontade. Opa, por favor. deixa eu só fazer uma recapitulação, só para você conseguir tomar um copo d'água. Tá, então aqui a gente entendeu o cenário que é mais ou menos, nós temos muitas rodovias que não estão pavimentadas e que têm a previsão de serem pavimentadas. Ok. Temos problemas com desmatamento, que pode ter ali alguma relação com aquele efeito de espinha de peixe, né? Que é quando você ah, constrói uma rodovia e isso possibilita desmatadores desmatar áreas antes inacessíveis, né?
Depois a gente passou um pouquinho pelos asfaltos rígidos e semirrígidos, falamos um pouco do efeito físico, né? A gente trouxe ali um pouquinho do Rio Grande do Sul, a gente falou o óbvio, né? Que a rodovia não tem perna, então você tem que considerar o risco físico da região por onde ela passa, porque você não consegue movê-la, né? E a gente encerrou agora com o governo federal trazendo um pouco de sustentabilidade para o setor e para os projetos no setor, correto? Só para você respirar, tomar uma água. Excelente, não, ótima recapitulação. Esse é exatamente o contexto. Então, deixando para vocês, acho que ficou super claro, Anderson, todos esses parâmetros que fizeram a gente chegar na elaboração da taxonomia. Esse foi um processo que levou quase 2 anos. Então, quem acompanha ele desde o começo sabe que a gente está aí há um tempão discutindo taxonomia de rodovias. A gente cuidou dele muito bem para que a gente chegasse num resultado que tivesse aderência ao mercado. Eu vou contar um pouquinho da consulta pública, como foi o processo de elaboração, mas a gente pensou muito nesse contexto para chegar num resultado que conseguisse endereçar esses desafios. Mari, tem gente Débora, com a por mão favor, levantada. fica à vontade. Oi, bom dia, pessoal, tudo Bom bem? Marina, dia. Marina, parabéns pela explicação, muito bem elaborada. Só queria fazer um comentário rápido, que essa portaria do Ministério dos Transportes, ela está super alinhada com a política de sustentabilidade que a NTT está criando. E ela colocou em consulta pública isso, para todas as concessionárias fizessem seus comentários, suas ressalvas, e isso foi coordenado pela BCR, tá? Que é a Associação Brasileira de Concessões de Rodovias. Então, assim, quando saiu, legal, agora eles estão oficializando, né? Mas assim, a gente participou ativamente, tá? Todas as concessionárias que são federais, participamos ativamente para a construção dessa política que agora veio com o Ministério dos Transportes, tá? Só para contextualizar. Obrigada. Excelente, Débora. Obrigada por trazer esse ponto. Fico muito feliz de ver que teve essa contribuição e essa ampla participação do setor. Como eu falei, né? Acho que eu fico muito feliz quando eu vejo que o setor está convergindo e caminhando junto, né? Muito legal ver esse movimento regulatório coordenado, né? Setor público e setor privado trabalhando nesse rumo, assim. Interessantíssimo. Então, acho que a gente tem, de fato, um momento muito propício para pensar nesses padrões, né? Tanto do ponto de vista regulatório quanto do ponto de vista voluntário. Acho que a gente tem um terreno muito fértil, né, e com muita articulação das concessionárias, do poder público, dos investidores. Acho que estamos num momento muito propício para pensar nesses padrões para rodovias. E na nossa taxonomia, né, muitos de vocês já tiveram acesso, mas a gente deixa aqui também no chat o link. A gente está propondo alguns critérios para qualificar rodovias de transição. Então, diferenciando o que é uma rodovia convencional de uma rodovia de transição. Esses critérios principalmente estão relacionados a 3 dimensões: mudança do clima, desmatamento e licenciamento. Vou falar um pouquinho de cada um deles, de como que a gente estruturou. E o processo de elaboração da taxonomia, né, ele veio também, como eu comentei já, de algum tempo. A gente primeiro definiu esse grande objetivo, por que a gente estava fazendo, o que a gente queria com uma taxonomia de transição. A gente revisou o que já existia de padrão para rodovias e padrões de transição, então cenários e projeções de infraestrutura, taxonomias já existentes, referências, inclusive acadêmicas, né, de qualificação de rodovias, o que já existia para critérios climáticos e de desmatamento relacionados ao setor rodoviário. A gente fez uma primeira versão da taxonomia que ficou em consulta pública, e muitos de vocês que estão aqui hoje contribuíram, então reforço mais uma vez o agradecimento pelos todos os pontos que vocês trouxeram, né, por todas as contribuições valiosíssimas, né? Muitas delas, assim, fazendo um reality check, vendo isso cabe na realidade, esse padrão é suficiente, ele é ambicioso, ele é viável. Então, foi muito importante para a gente ouvir a opinião de vocês nessa consulta pública para chegar numa versão que realmente fosse utilizada, né? A gente elabora esse documento querendo que ele seja usado pelo mercado, não é algo para ficar engavetado, é algo para ser usado e para eventualmente ser atualizado no futuro. Então, na taxonomia a gente fala, isso está explícito no nosso documento, que eventuais atualizações podem acontecer em função do uso da taxonomia, do feedback de vocês, e que a gente segue mantendo esse documento vivo
com possíveis futuras edições para a gente seguir aprimorando. E a gente consolidou esse resultado no documento que a gente tem lançado aqui hoje com vocês. Esse é um documento que a gente espera que incentive as rodovias, como eu comentei, né, a ter modelos mais sustentáveis em alguns parâmetros, né? A gente entende que tem rodovias convencionais, rodovias que atendem alguns parâmetros, e a princípio poderia ser aplicado a qualquer tipo de projeto de infraestrutura rodoviária. Então, independente de ser público ou privado, da localização, da extensão, no nível de complexidade, a gente entende que a gente chegou num conjunto de critérios que poderia ser aplicado para todos esses contextos. E ele pode ser usado, ele tem múltiplos usos, né? A gente indicou aqui alguns usos esperados, então a gente imagina que essa taxonomia ela pode ser utilizada para rotulagem de operações, então títulos de transição, empréstimos de transição. Esse é um mercado que vem crescendo, né? Os green bonds, os títulos verdes já ganharam bastante espaço no mercado brasileiro, mas os títulos de transição, os empréstimos rotulados como de transição ainda podem crescer, e a gente entende que taxonomias como essa podem ajudar a ter parâmetros mais claros para as verificadoras conseguirem avaliar o setor de forma unificada. Ele pode ser usado na própria elaboração, na concepção, né, no desenvolvimento dos projetos de rodovias. Então, durante o planejamento e o processo de gestão da rodovia, esses parâmetros podem ser utilizados para aumentar e melhorar a performance. Podem ser utilizados para subsidiar a diligência de ativos, então investidores que vão eventualmente investir em algum projeto e querem fazer uma due diligence poderiam utilizar esse padrão de taxonomia de transição de rodovias como insumo para análise, e ele complementa, de certa forma, outros parâmetros socioambientais para projetos de transição que já existem, né? A gente entende que esse documento ele não está isolado do restante dos padrões do setor, então ele interage e ele complementa, a gente não espera que ele seja aplicado sozinho, né? E a gente realmente não espera que ele substitua outros tipos de diligência socioambiental, deixando aqui esse parâmetro, né? Se a gente tem uma rodovia de transição, isso não significa que ela está atendendo outros padrões socioambientais, isso não significa necessariamente que ela está cumprindo toda a legislação socioambiental vigente. Então, deixo essa ressalva de que a gente enxerga a taxonomia de transição para rodovias como um documento complementar e que se articula com as outras referências que o setor já usa. E a gente não espera que ele seja utilizado para rotular operações como verdes, né? A gente entende que tem setores que já ocupam esses rótulos verdes e que o rótulo de transição tem muito valor para ativos como rodovias, que, como a gente comentou, têm importância central na economia, vão continuar existindo, podem melhorar em termos de emissões, de desmatamento, tem padrões que elas podem seguir para se alinharem a cenários climáticos, e por isso que a gente valoriza o rótulo de transição. Então, esperamos que ele seja usado para este tipo de rótulo e não para rotulagem verde. E os critérios naquelas 3 dimensões, eles são 13, e eles envolvem, vou passar brevemente pelos temas, né, não vou ler cada um na íntegra, mas a gente envolve as emissões de gases de efeito estufa daquela infraestrutura, a existência de metas de redução dessas emissões de gases de efeito estufa, o incentivo a estações de recarga elétrica dentro da infraestrutura, políticas de incentivo para redução de emissões dos usuários, a escolha do pavimento, então como que a gente escolhe o melhor pavimento pensando no todo o ciclo de vida, né? A gente não colocou nenhum critério que fosse taxativo no sentido de dizer que este pavimento é melhor que o outro, só é elegível se tiver este pavimento, porque a gente entende que o que vale é o ciclo de vida como um todo. Então, pensando na vida útil do ativo, e considerando a manutenção necessária, o custo, o que vai reduzir mais a emissão? Garantir que as rodovias tenham análises de ciclo de vida que permitam a escolha do melhor pavimento com a melhor redução de emissão associada possível. E que isso se aplique no 6º critério no plano de manutenção, né? Que exista um plano de manutenção do pavimento que preveja a consideração de critérios climáticos. Então, na hora de fazer a manutenção, qual que é o setor mais estratégico, qual que é o trecho da rodovia que reduziria mais emissões? A gente sabe que tem interação entre o pavimento e os veículos e que isso pode reduzir emissões dos próprios usuários. Então, incorporar essa dimensão no plano de manutenção é muito importante. A eficiência energética da infraestrutura como um todo, as ações para neutralizar aquilo que não foi reduzido. Então, sabemos que parte das emissões vão ser reduzidas e parte não. Como que a gente neutraliza aquilo que não foi reduzido? Promoção de mobilidade ativa, em alguns contextos de rodovias, muitas vezes mais locais, que fazem conexão entre municípios, existe uso de bicicleta, existe, enfim, inclusive rotas turísticas, né, associadas a essas rodovias. Então, essa promoção de mobilidade ativa, olhando inclusive para um olhar
social e de uso dessas rodovias, não só por veículos movidos a combustíveis fósseis. O 10º critério relacionado aos riscos físicos, então, pedindo que as rodovias façam análises de risco climático, que elas entendam a exposição a esses riscos e que elas pensem em medidas para endereçar esses riscos. Em relação ao desmatamento, que foi como eu comentei, é um parâmetro complexo, porque ele é indireto, mas ele acontece, e como que a gente poderia endereçar? Então, a gente sugere que as rodovias de transição projetem o desmatamento associado, então, na hora de construir, no planejamento da rodovia, que elas tenham uma projeção do desmatamento, com base nesses cenários e nesses estudos que existem, e que elas contribuam com o poder público no monitoramento e no reporte desse desmatamento que está ocorrendo no entorno. Então, é um papel de apoio, né, entendendo as devidas responsabilidades, mas um papel de aumentar a transparência em relação a esse desmatamento que pode ocorrer e de considerá-lo no planejamento, né, qual que é o efeito indireto que ela poderia causar. E, por fim, em relação à divulgação transparente, na verdade, esse é o critério que a gente chamou dessa forma de transparência, mas ele é um critério relacionado a licenciamento. A gente sabe que no Brasil o processo de licenciamento ele é bastante robusto, ele envolve múltiplas análises e consultas e uma série de órgãos ambientais competentes que estão classificando, qualificando os projetos para que eles operem e consigam ter as devidas licenças. E a gente busca garantir que as rodovias de transição elas deem transparência a esse processo de licenciamento, então que elas disponibilizem os estudos, que elas mantenham atualizadas as informações relacionadas ao licenciamento, pensando em comunicação contínua com a sociedade, com os stakeholders que estão envolvidos. Numa forma geral, esses são os critérios, eles têm um detalhamento maior, né? Na taxonomia, no último capítulo, a gente detalha o que é cada um dos critérios, como que a gente interpretou, o que a gente considera para cada um deles, e deixo o convite para que vocês possam ler. E partindo desse conjunto de 13 critérios, a gente atribuiu um peso a cada um deles em função da materialidade. A gente sabe que alguns deles podem ser mais ou menos relevantes para o contexto brasileiro, em função da análise que a gente fez agora, então a gente atribuiu um peso, e cada um desses 13 critérios é avaliado em função de 3 níveis. Então, o projeto ele pode estar aderente ao critério, quando aquelas informações disponíveis, consultadas, elas mostram que o projeto está explicitamente em conformidade com todos os requisitos do critério, então está aderente. E num outro espectro, ele não estaria aderente quando ele não demonstra conformidade explícita com o que está disposto nos requisitos. Existe um critério do meio que a gente chamou de parcialmente aderente, que ele serve para casos onde parte do projeto rodoviário está aderente, mas parte não está. Então, sabendo que a gente tem rodovias com extensão grande, onde parte do projeto, parte daquela infraestrutura pode ter aderência e parte não. Ou para casos onde a gente tem aderência parcial ao critério em si. Então, dentro de um critério, às vezes tem um checklist de coisas que a gente pede avaliação e às vezes ele faz parte dessas coisas, mas não todas delas. Então, existe essa nuance do que seria o parcialmente aderente, buscando valorizar esse avanço e o que pode melhorar, em vez de só simplesmente classificar de forma binária, aderente e não aderente. E como que funciona na prática, né? Tem a taxonomia, o documento, e ele vem em anexo um Excel já com esses critérios detalhados para classificar o nível de aderência e trazer os comentários. Então, quem está fazendo a análise... Opa, oi, por favor, Tati. Eu quero entrar, primeiro que minha conexão funcionou, para você respirar e tomar um copo d'água, respira. Eu achei muito importante você trazer ali a parte de falar que pode ser aderente, parcialmente aderente, não aderente, porque é uma discussão muito grande, a gente tem finanças sustentáveis, ser binário ou não ser binário, sim ou não. E quando a gente discute projetos gigantes e projetos com uma longa duração, ter o parcialmente aderente é uma forma de permitir a transição. E eu acho que isso que é uma das palavras que a gente precisa começar a forçar um pouco mais nesse mercado, que é: ninguém vai para o vinho em meia hora. A gente vai precisar fazer projetos que nem sempre vão ser perfeitos, eles precisam transicionar para chegar onde a gente precisa de baixas emissões, controles, de transparência. Então, além de eu ter respirado aqui, que eu achava que você precisava respirar, Mari, eu vou aproveitar e fingir que eu tinha coisa para falar, agora você pode voltar. Obrigada, Tati. Não, excelente. A gente discutiu muito isso, né? Queremos que seja binário ou não. Tem taxonomias que são binárias e que ou você é elegível ou não é, e não era o que a gente pensava para o cenário brasileiro, né?
E o próprio conceito de transição remete a você está transitando de um ponto A para um ponto B, né? Então, o que que é essa transição? Transição remete ao movimento e tem um espectro ali entre essas duas coisas. E daí o primeiro passo é, de fato, classificar cada um desses critérios. Então, quem está sendo responsável pela avaliação do projeto vai ler cada um dos critérios nesse Excel que está disponível como anexo e classificar o nível de aderência. Então, temos o exemplo aqui da dimensão mudança do clima e o critério relacionado à redução de emissões de gás de efeito estufa da pavimentação. Então, o projeto deverá apresentar um plano de manutenção do pavimento que é aplicável ao ciclo de vida, que prioriza os trechos mais intensivos em emissões, que pode substituir gradualmente o pavimento por pavimentos menos intensivos. Esse plano está público, está transparente. Aderente? Sim. E daí coloco em evidência o plano de manutenção do pavimento, página tal, está disponível no link X, e pode fazer comentários, né? Então, esse plano foi elaborado na fase tal, desde o ano X, então, um espaço para uma justificativa qualitativa do nível de aderência. Além de não ser binária a classificação, existe uma margem para que isso seja justificado qualitativamente, né? Então, não estamos atribuindo aqui, enfim, quantitativamente, né? Então, a rodovia emite X toneladas no máximo por quilômetro. Não é isso. Então, é uma análise qualitativa. Os critérios eles estão o mais específicos possível em termos do que a gente conseguiria oferecer para o mercado, mas existe essa coluna de comentários onde pode se justificar qualitativamente o nível de aderência de quem está sendo responsável pela análise. E daí essa ficha em Excel ela calcula automaticamente a pontuação dos projetos. Então, cada um desses aderentes, parcialmente aderentes, não aderentes dessa avaliação, eles são multiplicados pelo peso daquele critério. Isso gera uma nota. E daí a gente consegue ter uma nota por projeto, uma nota por dimensão, então uma nota para dimensão clima, para dimensão desmatamento, para dimensão licenciamento. A gente consegue ver nesse caso, nesse exemplo que está aqui, então a gente teve um projeto que aderiu a 90% dos critérios de mudança do clima, chegando a uma nota de 88%. Desmatamento, esse projeto não aderiu a nenhum dos critérios, então teve uma nota também de 0%. E licenciamento aderiu ao critério de licenciamento e teve a nota máxima nessa pontuação. Então tem um total. Nesse projeto, ele aderiu 77% de todos os critérios e teve uma nota de 73%, considerando o peso desses critérios. Essa análise ela está pronta, tá? Assim que preenche, ela sai na aba de resultados dessa forma, também com o gráfico, que é a porcentagem de critérios por classificação. Isso feito, a gente pede também na aba de resultados que quem está fazendo a avaliação ateste que a ficha vai ser disponibilizada publicamente. Esse é um dos requisitos para a gente classificar como transição, vou chegar nesse resumo, mas muito importante que o racional por trás da classificação esteja público. Se a gente está chamando um projeto de rodovia de transição, por que que a gente chegou nessa conclusão? E a gente entende que a melhor forma de fazer isso é deixar essa ficha de avaliação pública num website que vai ser indicado pelo próprio responsável pelo preenchimento. E esse resultado final é consolidado na ficha, então aparece lá rodovia de transição ou rodovia convencional, com base nestes critérios aqui. Então, a gente vai ter um projeto de transição quando tiver uma nota, ou seja, a pontuação vezes o peso de pelo menos 60%. Não pode ter 100% dos critérios não aderentes em mais de uma dimensão. Então, temos 3 dimensões, né? Clima, desmatamento e licenciamento. Se em mais de uma delas a gente tiver 100% de não aderência, o projeto automaticamente é desclassificado, ele é uma rodovia convencional. E ele precisa disponibilizar essa ficha de avaliação publicamente para que quem queira entender o racional de avaliação consiga ter acesso às justificativas, às evidências e como isso foi classificado. Então, a gente traz aqui um limiar, um Mari, tem uma threshold de pergunta pontuação. Tem uma pergunta no Perguntas e Respostas. Eu sabia que existia esse módulo no Teams, gente, mas tem lá uma pergunta. Aqui, vamos ver. Carregando. Super interessante. Qual método vocês adotaram para os pesos? Serena, a gente se baseou bastante na consulta pública, então na percepção dos atores do mercado para chegar nos pesos. A gente tinha atribuído alguns pesos iniciais com base em estudos setoriais que a gente tinha feito, então entendendo materialidade para o setor. Durante a consulta pública, a gente ouviu alguns atores que falaram: puxa, isso aqui, talvez o peso possa ser maior ou menor, então a gente calibrou em função da consulta pública. Foi essa a abordagem.
E a partir da aplicação, né, desse processo, então, da atribuição dos pesos, das notas a partir da aderência e da classificação a partir desses 3 itens, né? Então, precisa ter uma aderência de pelo menos 60%, não pode ter 100% não aderente em mais de uma dimensão e está pública a ficha, ela é automaticamente de transição. A gente colocou esses 3 critérios em conjunto, entendendo que existem critérios que estão na taxonomia que podem ser mais difíceis de serem alcançados. Então, eu sei que, por exemplo, a parte do desmatamento foi algo que veio bastante forte na consulta pública. Puxa, isso é complexo, isso é difícil. Outra parte das emissões dos usuários, né, dos carros que estão transitando na rodovia, isso é super complexo. Então, a gente entende que os projetos não vão ter aderência a tudo e a gente não espera que eles tenham, porque, como eu comentei, é transição, a gente está transicionando de um ponto A para um ponto B. Por isso, a aderência mínima de 60%, ou seja, existe uma margem para que não esteja aderente ou que tenha uma aderência só parcial. E garantindo que a gente consiga usar esses padrões para que o setor como um todo avance. Acho que esse é o nosso grande objetivo. A gente não quer um parâmetro que classifique só as estrelinhas do mercado e só os que já conseguiram, né, já resolveram a questão. A gente quer realmente um padrão que possa seguir fomentando esses avanços. Daí deixo assim o convite para que vocês façam o acesso à taxonomia, que baixem esse Excel, que é o anexo da taxonomia. A gente deixa aqui no chat também o link. E que testem a utilização. Deixo esse convite / pedido, né? Testem essa utilização. Vejam algum projeto real, avaliem projetos nesses múltiplos contextos, entendam se isso funciona, se não funcionam, e deixem o feedback para a gente, porque, como eu comentei, esse é um documento que está vivo, que a gente espera ter segunda, terceira, quarta edição, atualizações conforme o mercado for utilizando. Do meu lado, acho que era esse panorama que eu queria trazer da taxonomia. Deixo toda a equipe do IPC à disposição, então aqui a gente tem os contatos tanto do IPC, ipc.brm.com, meu contato, o contato da Tati, para que a gente possa esclarecer dúvidas, ouvir feedback de vocês e ficar à disposição para a gente seguir avançando junto. Acho que a gente pode talvez abrir para perguntas, comentários, não sei se tem alguém que gostaria de comentar algo. Vejo Débora com a mão, por favor. Só eu falando, né? Gente, de novo. Eu queria entender, assim, como é que isso funciona em termos práticos agora, né? Porque você comentou agora para a gente. Bom, usem a ferramenta para avaliar seus projetos, seus processos, enfim, para entender se vocês estão ou não aderentes. Mas e aí, depois? Quem que usa realmente isso? Como é que funciona na prática? Eu vou fazer isso especificamente só para entender se eu preciso melhorar algum processo? Como é que funciona isso? Como que a gente utiliza essa taxonomia nesse sentido? Perfeito, Débora, obrigada pela pergunta. A gente imagina que tem vários usuários dessa taxonomia. Então, de um lado, um usuário poderia ser, por exemplo, agências de rating ou verificadoras externas que estão verificando títulos de dívida, operações rotuladas que envolvem infraestrutura rodoviária. Então, temos várias agências e casas de pesquisa que fazem isso, a gente, inclusive. Então, na hora que a gente for avaliar esses projetos e comunicar ao mercado, olha, isso cabe um rótulo de transição, a expectativa é que possa ser utilizada a taxonomia. Então, verificadoras de SPO seriam um usuário, elas baixam a taxonomia, elas vão avaliar o projeto e isso integra o SPO. Esse seria um uso possível, tanto para SPO quanto para due diligence, né? Sempre que a gente tem um certificador externo, algum verificador externo olhando para o projeto, ele poderia se basear na taxonomia para trazer as suas considerações e avaliar e qualificar como de transição. Do ponto de vista da concessionária, o que a gente imaginou? Que a taxonomia possa ser utilizada durante a concepção dos projetos, então, novas rodovias ou manutenção de rodovias, projetos que estão sendo implementados, para conseguir avaliar as práticas atuais e pensar em melhorias. Então, hoje essa rodovia não é de transição. Desses critérios, tem algo que a gente poderia fazer para que ela seja, para que ela se qualifique dessa forma? Pensando até, às vezes, em acesso capital, né? Puxa, somos uma concessionária e queremos emitir um título de transição para financiar rodovias. Vamos se antecipar ao investidor e já vamos avaliar o nosso projeto e desenhar ele para que ele atenda esses critérios e, consequentemente, lá na frente ele seja rotulado dessa forma. Então, este é um uso possível. Dei exemplos aqui de pensando em acesso a capital, né? Tanto SPO quanto, de repente, emitir uma dívida, mas
não necessariamente somente esse uso, ele poderia ter um uso interno de planejamento. Então, olha, a gente não quer divulgar a ficha, a gente não quer ter o rótulo de transição, mas a gente quer usar esses critérios para analisar e para construir um plano de ação. O documento é aberto, é público, então ele fica disponível como um padrão de mercado que pode ser usado voluntariamente. A gente não colocou nenhum tipo de exigência ou nenhum tipo de condição nesse sentido. Entendo que ele tem múltiplos usos e acho que talvez a gente descubra mais alguns conforme ele for sendo aplicado. Faz sentido? Ficou claro? Super, não, entendi, tá ótimo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço pela pergunta. E temos Lidiane, por favor, Lidiane. Bem, eu queria novamente cumprimentar vocês pelo excelente trabalho desenvolvido, um trabalho inédito, realmente inovador e algo que a gente precisava já há bastante tempo. A infraestrutura de rodovias, ela sempre foi taxada como sendo o patinho feio, né, no que se refere à parte de sustentabilidade e ecoeficiência, e a gente tem discutido muito sobre isso, porque a gente acredita o seguinte: rodovias foi e continuará sendo um modal de transportes importante no nosso país. Então, a gente precisava, sim, de algo dessa natureza. Com relação aí à questão da aplicação, vários bancos de fomento, eu estou falando de BNDES, eu estou falando de BID, já estão solicitando que os projetos apresentem comprovações da ecoeficiência desse projeto. Então, eu acredito que a taxonomia vem a contribuir de uma forma muito consistente, porque ela tem uma metodologia forte por trás, e isso pode ser uma alavanca de valor importante. E adicional a esse ponto, a própria NTT, ela tem o ciclo ESG liderado pelo Felipe Queiroz, e que, não tenho dúvidas, eu acredito que isso possa vir a contribuir, e não no sentido de penalização, viu, Débora? Eu acredito que possa vir como bônus, ou seja, chega de penalizar as concessionárias. Eu acho que tem coisas assim, se ela está fazendo bem feito, ela merece ser bonificada por isso. Então, eu acredito sim que essa aplicação ela possa vir a contribuir no sentido de que existe um esforço adicional no sentido de avançar com a prerrogativa da ecoeficiência, da sustentabilidade da rodovia, e aí a gente está entrando em vários aspectos, não só os aspectos ambientais convencionais, mas a própria engenharia de solução também como um fator importante. A gente tem acompanhado isso de longa data como sendo algo relevante para que possa se avançar de uma forma consistente e que isso possa ser uma tônica de um ciclo virtuoso, né? É possível, sim, fazermos rodovias ecoeficientes, sustentáveis e que venham a contribuir, uma vez que o modal rodoviário, como eu disse, foi, e continuará sendo importante dentro da nossa logística de transportes. Então, essa era a minha colocação, e novamente cumprimentando vocês que fizeram algo assim fantástico, e eu acompanhei o processo, foi um processo, mas é muito gratificante ver o resultado aqui, viu? Parabéns. Muito obrigada, Lidiane. Ter as suas considerações no processo foi muito importante, muito valioso para a gente construir esse resultado. Então, deixo o agradecimento aqui também. Temos na sequência Carlos Eduardo. Eu acho que tem uma Não, pessoa na Mari, minha tem outra frente. ordem. Opa, perdão. Cadu, Deixa eu ver. a Gladys. Da mão Gladys, pronto. pelo chat Gladys, por também. favor. Gladys, a gente não está te ouvindo. Acho que teu microfone está fechado. Sim. Agora sim, perfeito. Obrigada. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sou Gladys, da IFC. A gente tem olhado bastante para infraestruturas e impactos e como a gente pode fazer o de-risking desses projetos. Infraestrutura é um tema muito relevante nesse momento. A gente tem a missão é mobilizar capital privado para investimentos sustentáveis, e para isso a gente precisa dessas definições.
Então, a gente está trabalhando muito nesse espaço. O documento que vocês trazem é excelente, e eu gostaria muito que a gente pudesse continuar conversando, porque a gente tem alinhamento grande em projetos que a gente tem em pipeline. E Gladys, deixa eu responder a sua pergunta sobre treinamento. Não estava no radar, é um projeto que a gente meio que lança, mas super à disposição para bater um papo, se for o caso, fazer sessões de treinamento ou de troca com vocês, com partes interessadas, com qualquer pessoa do setor rodoviário. Tá? Pode contar com a gente, pode mandar e-mail que a gente se ajuda. Ótimo, porque eu acho que, assim, além de você apresentar o conteúdo e apresentar as possibilidades, né, essa visão de aonde você está, em que estágio você está dentro dessa ideia de construir rodovias com menos impacto, eu acho que também tem essa parte de construir capacidades dentro da reguladora, dentro dos concessionários, para que eles tenham a consciência dessas transições, né? Como eu chego lá? Tem um período importante de transição aí, e eu acho que construção de capacidades é muito relevante. Com certeza, Gladys, muito obrigada pela contribuição. Vamos falar a respeito, acho que a gente pode continuar essa conversa. A gente tem total disponibilidade para fazer mais sessões de capacitação, podemos pensar em pegar um projeto piloto, enfim, temos várias ideias aqui, a gente quer muito usar a taxonomia, queremos colocar em uso. Excelente, vamos fazer o contato na sequência. Perfeito, Gladys, muito obrigada. Temos Matheus Salomé, por favor, Matheus. Aí me pulou, que eu era depois dela. Ai, perdão, Cadu, eu tinha baixado a mão, Isso, perdão, isso. Cadu, por favor, fica à vontade. Tranquilo. Cadu é suspeito, porque Cadu também contribuiu bastante nesse processo com a gente, né, Cadu? Sim, sim. Bom dia, pessoal. Meu nome é Carlos. Eu trabalho no Sicoob, que é uma cooperativa de crédito. Parabenizo a equipe do IPC por esse projeto longo, né? Que a gente sabe e realmente muito importante e pioneiro aqui no nosso país. A contribuição e a dúvida que eu queria trazer é mais relacionada também à atividade aqui do Sicoob, que a gente tem uma forte atuação social e comunitária. Então, por exemplo, se a taxonomia ela pretende também incluir variáveis sociais, porque a gente também entende os impactos socioambientais e também sociais tanto das rodovias em si e como foi apresentado, né, os impactos sociais dos riscos físicos, né, associados quando algum tipo de rodovia, como no caso do Rio Grande do Sul, sofre com esse tipo de coisa, que a gente, enquanto uma instituição financeira que tem outras também dentro, como seguradores, né, o impacto social disso para as pessoas acaba sendo bem relevante, né, e até fazendo um outro paralelo com a taxonomia sustentável brasileira, ela também inclui variáveis e temas sociais, né, porque a gente sabe que essa agenda climática ela acaba, igual até o próprio conceito de transição, focando na transição verde, né, mas como a Tati bem falou, né, a gente está trabalhando muito por uma transição verde e justa, né? Então eu entendo que essas duas temáticas, duas casas têm que tentar andar juntas o máximo possível. Excelente, muito obrigada pelo comentário e pela pergunta. A gente conversou bastante sobre integração de aspectos sociais na taxonomia durante a consulta pública. Isso foi um comentário que veio algumas vezes, tá? Então, precisa ter um critério sobre impacto social. E a gente conversou com vários atores do mercado sobre esse ponto, entendendo a intenção e a limitação que a gente tem com a taxonomia. A gente optou por não trazer um critério específico por questões sociais. E como eu comentei, enxergando a nossa taxonomia como um padrão complementar, né? Porque a análise que a gente fez foi: existem outros padrões sociais que já são aplicados para infraestrutura. Então,
os próprios padrões de desempenho da IFC, né, que também já abordam esse tema, que já são utilizados amplamente no mercado por investidores. Então, a gente entendia que já tinha bons padrões sociais e que a nossa contribuição maior seria no tema de transição para clima, desmatamento e transparência do licenciamento, que são temas que ainda estão um pouquinho mais nebulosos, né? Então, deixando claro, não tirando a importância desses aspectos, mas entendendo que já existiam ótimos padrões cobrindo eles para projetos de infraestrutura e que a nossa contribuição maior poderia se centrar nesses temas que não existiam ainda tantos padrões, que os padrões não eram tão claros ou tão difundidos. Então, a gente imagina que a nossa taxonomia, que ela foca nesses temas, ela possa ser aplicada junto com outros padrões que abordam salvaguardas e parâmetros sociais. Essa é a resposta, né? E isso não significa, inclusive, que os padrões sociais não estejam contemplados dentro de alguns critérios, como você mesmo comentou, Cadu, dentro do critério de risco climático, quando a gente fala de análise de risco climático, a dimensão social pode entrar nas análises. Quando a gente fala de licenciamento, né? O critério do licenciamento, e esse foi também um racional utilizado para a gente ter uma licença de operação. Quem já fez o processo sabe que não é nada simples e que existem muitos estudos de impacto social e planos de ações sociais que precisam ser feitos. Então, a gente partiu do entendimento que, ao dar publicidade ao licenciamento, e que já prevê essa série de variáveis, a gente também poderia contribuir indiretamente com essa dimensão social. Isso não significa que a gente não possa atualizar a taxonomia, tá? Eu acho que a gente pode pensar, de repente, aplicando esses projetos, entendendo que tem algum critério social específico que, por exemplo, os padrões de desempenho do IFC já não abordem, ou outros padrões possam ser reforçados com a nossa taxonomia. Eu acho que a gente caminha para evoluir os nossos critérios e incluí-los talvez mais explicitamente. Mas a resposta resumida é: hoje a gente não abordou esses temas como um critério específico, porque a gente entendeu que a nossa contribuição maior seria nos outros temas, e que a nossa taxonomia não é isolada, ela vai ser aplicada em conjunto. Mari, nós estamos quase Estamos no reta limite, final, né? mas eu acho que tem que seguir. Eu só queria deixar aqui, primeiro, eu tenho que correr para a fila do voo, senão eu vou perder o voo sentada na frente do portão. Eu já fiz isso, tá, gente? Por isso que eu estou esperta. E eu queria deixar o meu agradecimento. Eu vou continuar conectada, mas talvez eu não consiga falar e encerrar, mas acho que tem que continuar. Quem não puder ficar até o final, a gente está gravando, você pode ver as respostas depois das perguntas que estão vindo, a equipe está disponível para ficar aqui. Eu vou tirar o vídeo e vou para a fila escutando vocês, mas primeiro eu queria dizer, equipe EPC, uma salva de palmas. Lide, obrigada pela parceria. Todo mundo que está aqui, que contribuiu e que está aqui fazendo pergunta, nós estamos na direção certa. O Transatlântico tem que ir e toda a contribuição é muito bem-vinda. Eu deixo para a equipe do IPC e vou ficar aqui quietinha, só escutando as perguntas finais. Perfeito. Muito obrigada. Vamos seguir. Eu sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Sei que algumas pessoas talvez tenham que sair, mas a gente vai seguir para poder falar sobre o máximo possível das perguntas e a gente compartilha a gravação também com vocês depois na sequência. Acho que temos Matheus agora. Matheus. Bom dia a todos, né? Já boa tarde quase. E parabéns primeiro, Mariana, e a toda a equipe do projeto, Tatiana, que acabou de falar. Eu concordo com o que vocês falaram, sem entrar no mérito dos conteúdos ali, até que eu não participei, vocês falaram de algum que participou, eu não participei muito. Então, assim, tem que comentar, mas eu acho que o mais importante é ter um caminho. A gente sempre fala isso, assim, é importante você ter, e você falou bem aí, né? Se você não Depois que você tem, agora a gente pode ver, inclusive, possíveis melhorias que forem necessárias, e você vai chegando no nível, na verdade, em algum momento você vai tendo evolução do próprio setor, e essa evolução vai gerando uma necessidade de ajuste nesses pontos. A Lidiane falou ali, então acho que ela estava toda feliz ali. Eu lembro da época lá no Ministério, né, da Lidiane. A Lidiane, em 2018, falava que tinha que ser essa questão da transição, da gente fazer a questão da taxonomia de transição para as rodovias, porque a gente sempre falava, quando a gente trata de mudança do clima, a gente sempre fala de como tirar a carga da rodovia, né? Isso a gente sempre foi esse caminho, a Europa seguiu muito por esse caminho também por um bom tempo. E primeiro como tirar da rodovia e depois como eletrificar a frota do transporte rodoviário, né? Então, assim, mas a gente tem que buscar como melhorar em todos os transportes nossos, porque a gente não vai deixar de ter rodovia, a gente não vai deixar de ter ferrovias, então, assim, então a gente tem que avaliar primeiro como ter uma matriz mais eficiente, mas dentro de cada modal como também aquilo ser mais eficiente possível, mais, não diria nem só eficiente de forma energética, mas mais amigavelmente, ambientalmente amigável ali possível. Então, a gente aqui na NTT, a Ligiane comentou, a gente tem algumas iniciativas
de discussão de uma política de sustentabilidade, discussão de inclusão das cláusulas de sustentabilidade dentro de contratos de concessões, algumas discussões bem avançadas de como a gente induzir essas boas práticas em concessões, então, inclusive com possíveis incentivos. Essa semana o Ministério acabou de soltar uma portaria destinando uma parte do recurso das concessões e que a gente vai precisar regulamentar aqui dentro da NTT de como isso vai acontecer. E, sim, das novas já é mais fácil, na verdade, né? Mas também de como a gente trabalhar, tem várias pessoas da Arteris que eu vi, pelo menos, eu não, só de olhando, não vi outras de outras empresas, mas como a gente vai regulamentar isso para as concessões existentes, como a gente trazer aquelas rodovias que já existem também para evoluir junto e não só nos novos contratos, né? Então a gente está à disposição também para conversar, mas a minha fala era essa, assim, colocar que a gente está à disposição. A gente tem um patrocínio grande aqui da nossa diretoria, principalmente no nome do nosso diretor Felipe, mas de toda a diretoria. Então, assim, estamos à disposição toda a equipe da NTT. E parabéns de novo, viu, Marina? Assim, parabéns para vocês, parabéns para a equipe, pela iniciativa. E não só pela iniciativa, né, mas pela entrega, porque começar algumas coisas também faz, mas entregar é difícil às vezes. E parabéns a todos que participaram do projeto com vocês aí também. Muito obrigada, Matheus. Conte conosco. Vamos seguir conversando. Acho que a gente tem teu contato, né? Pela inscrição, a gente consegue também te escrever para a gente seguir aprofundando. Estamos super interessados, como eu comentei, em testar pilotos, em fazer coisas em conjunto. A gente não quer deixar lá na gaveta, a gente quer aplicar. Então, que a gente puder contribuir, conte com a equipe. Assim, deixo toda a nossa equipe do IPC à disposição. E obrigada. Acho que temos na sequência a Tássia. Tássia, por favor. Acho que travou na Tássia. Tássia, a gente não te escuta. Acho que enquanto a Tássia tá reconectando, eu vou aproveitar, talvez só para responder uma perguntinha do chat, Anderson, que Deixa que eu puxo para você. Ah, perfeito, perfeito. O Fica Gabriel melhor. traz essa pergunta, né? Ele pergunta: do ponto de vista de títulos ISD ou rotulados, gostaria de entender se o objetivo da taxonomia é que os emissores ou projetos sejam classificados como um todo, abre parênteses, de certa forma, quase como um pure play. É isso mesmo? Gabriel, essa pergunta é super importante. Acho que talvez tenha faltado na minha fala reforçar esse escopo de aplicação em projeto. A gente não imagina essa taxonomia classificando o emissor, então a concessionária ou responsável pelo gestor. A gente não imagina concessionário de transição, a gente imaginou o projeto de transição. Então a escala de aplicação é o projeto. E sobre o termo pure play, eu não sei se foi exatamente esse ponto que você trouxe, Gabriel. Às vezes a gente usa o termo pure play nessa área de rotulagem para se referir a setores que já são, assim, classificação automática, né? Então, vou dar um exemplo, perdão, um exemplo, saneamento. Muitas vezes o pessoal fala, saneamento é um setor que é pure play para título verde, título sustentável, porque ele tem benefício ambiental e social intrínseco. Não é exatamente isso que a gente pensou, porque a gente entende que seria um projeto de rodovia de transição atendendo a esses critérios, tá? Então, não seria uma lógica de classificação automática como pure play, tá? Não sei se respondo tua pergunta, se ficou claro. Também se você segue aqui com a gente, mas se quiser bater um papo também sobre isso depois, a gente fica à disposição. Mari, a Serena, ela pegou o gancho da pergunta do Carlos Eduardo, né? E perguntou se o mesmo se aplicaria para os critérios de biodiversidade, né? Por exemplo, questões de monitoramento, atropelamento de fauna, separação geográfica de espécies, ou seja, se a gente teve esse cuidado, né, já tem muita coisa madura sobre esse tema, a gente vai olhar para outra coisa. Exato, exatamente, Serena. Essa foi a lógica. O tema de monitoramento e atropelamento de fauna e separação de espécies são temas que geralmente são bem cobertos nos estudos de impacto ambiental de licenciamento e em planos para operação. Por isso que a gente optou por não sobrepor. Mas talvez aplicando o padrão a gente descubra que, puxa, talvez tenha alguma lacuna específica nesse tema, e até, Serena, se você tiver ideias e quiser compartilhar, para que a gente possa, numa segunda edição, trazer critérios específicos a respeito. A princípio, a gente entendeu que no licenciamento esses temas estariam cobertos e que a gente não precisaria propor um critério específico. Mas esse foi o entendimento agora, no momento que a gente está lançando, talvez a gente descubra que
puxa, a gente precisaria assim levar um pouquinho a régua e colocar ainda uma prática melhor de mercado para esses temas, tá? Então, reforço também o convite se quiser trazer contribuições. Tássia? Oi, boa tarde. Eu estava com a mão levantada, aí caiu, eu voltei aqui. É prazer. Eu entrei na equipe do Wix tem um mês, e aí eu sou da parte de energia, né? Especialista em energia, na parte de transporte, e eu estou conhecendo o trabalho de vocês agora. Então, assim, estou entrando com o bonde andando, tudo acontecendo, né? Mas para me apresentar. E eu acredito que a gente vai trabalhar bastante alinhado, né? Até eu me inteirar aqui e conhecer. E um dos nossos planos, né, de estratégia seria essa parte, né, de redução do consumo de diesel em rodovias. E aí eu acredito que a gente vai, né, daqui para frente, trabalhar ali alinhado. Tássia, bem-vinda. Que bom Até te eu ouvir. entender quem, né, quem contratou, como é que começou, porque eu fui saber do projeto ontem. Aí hoje eu vim assistir para ver como é que está. Mas que bom que você veio, Tássia. Que bom te ter com a gente. A gente pode até, se quiser, a gente marca até um papo para te mostrar em mais detalhes o trabalho. O Wix apoiou bastante esse processo, né? O Wix, enquanto financiador, a gente foi garantido o Wix dentro do IPC, num ciclo do IPC que a gente usou essa taxonomia para validar com investidores, para consultar. Então, ela se insere numa iniciativa que teve um apoio grande do Wix e a gente vai ficar muito feliz de seguir apoiando nesse sentido. Então, puxa, vamos marcar da gente conversar, de pensar em como Vai aplicar ser esse ótimo. resultado. Conta com a gente. A gente deixou nossos contatos aqui no chat e acredito que a gente também tem o teu, que por conta da inscrição a gente pode te escrever para poder seguir trocando. Com certeza a gente vai trabalhar junto. Vai ser um prazer, Tássia. Conta com a gente. Mari, uma dúvida minha mesmo, né? A gente definiu, né, que ali o critério para um dos critérios, né, para uma rodovia ser considerada de transição é ela atingir ali aquela régua de 60%, né? Você acha que para o futuro, daqui a uns 2, 5 anos, a gente consegue atualizar essa taxonomia e subir essa régua para 70%, 80%? Você acha que faz sentido esse amadurecimento do setor? Ótima pergunta. A gente também conversou bastante sobre isso na consulta pública, porque veio essa pergunta, né? Por que 60%? De onde vocês tiraram esse número? Por que é 60% e não 50, 40, 70? A conta que a gente fez foi pensando nos critérios que eram mais complexos de serem atingidos. Então, o critério específico de desmatamento e o critério de emissões dos usuários, que a gente entende que são critérios onde o setor possa ter mais dificuldade. Por isso, fazendo uma extrapolação de um projeto atual, né? Pensando no cenário business as usual, a gente entende que a pontuação de 60% ela traria uma ambição e ao mesmo tempo permitiria espaço para esses critérios mais difíceis terem uma performance parcialmente aderente e seguir avançando nas próximas avaliações. Entendo que eventualmente subir a régua dependeria do próprio padrão do mercado, né? Se a gente enxergar que o setor está amadurecendo como um todo, que esses critérios, os próprios critérios já viraram business as usual, com certeza estaríamos abertos a aumentar esse padrão. Hoje, a gente quer muito aplicar esse padrão antes em projetos reais para entender como que ele se situa no cenário atual da infraestrutura rodoviária, para depois poder dar esse passo. Por isso que reforço que feedbacks são muito bem-vindos e que a gente tem total interesse em pensar em projetos piloto de aplicação. Legal. Tô vendo o pessoal no chat comentando do envio da apresentação e do link. A gente com certeza envia para vocês por e-mail, tanto a gravação quanto esse PowerPoint que a gente apresentou. E temos Gustavo Pinheiro, tudo bem? Oi, Marina, tudo bem? Não, desculpa que eu perdi o começo, estava em outra reunião, mas fiquei feliz de entrar aqui, vocês ainda estarem conversando. Queria mesmo assim, primeiro, né, parabenizar você, toda a equipe do IPC, enfim, Tati, que deve estar aí na fila do embarque. Dizer que eu fico muito feliz de ver, né, o lançamento da taxonomia, o engajamento, né, de tanto dos os atores, né, financeiros, mas também, né, vendo o pessoal aqui de concessionárias, reguladores e tudo mais. Acho que esse é o espírito de quando a gente imaginou esse produto, né? É realmente dar uma base e fazer um agenda setting, né? Obviamente a taxonomia proposta não é perfeita,
mas eu acho que a gente coloca as bases para justamente esse processo de aprimoramento, da gente colocar o tema em discussão no Brasil. Essa semana, né, saiu inclusive uma regulação, né, que coloca que critérios climáticos têm que ser considerados nos projetos, mas que não diz o como, né? E eu acho que aqui vocês estão justamente colocando o ovo de Colombo em pé, né? De certa forma, colocando já propostas de mérito, né? O como que a gente vai fazer isso. E agora a gente tem o desafio de gerar convergência entre essas propostas bem específicas, né? Essa primeira peça de regulação que é mais guarda-chuva, né? Digamos assim, e trabalhar com os reguladores justamente para a incorporação disso em normativas específicas. Em última instância, eu tenho dito que a gente precisa revisar todas as NBRs brasileiras, né, que estabelecem padrões e tudo mais. Então, a gente vai ter que trabalhar também com o Inmetro, com o setor, né, da construção civil, que acaba sendo, né, quem implementa para as concessionárias padrões e tudo mais. E também com a indústria, né, de veículos para a gente gradualmente, né, implementar isso e talvez pensar que eu acho que o primeiro passo a partir desse Agenda Setting é a gente pensar quando é que a gente quer avançar, né? Porque eu acho que a gente tem que colocar alguns deadlines para o futuro. Uh, eu dei uma entrevista recente, outro dia um jornalista me perguntou, poxa, quanto tempo a gente precisa fazer a transição, né? Eu falei, poxa, o Brasil poderia já ter completado sua transição, porque as renováveis são mais baratas que as fontes fósseis no Brasil, né? Então, acelerar a transição aqui, ela tem o efeito oposto, né? Quanto mais rápido a gente fizer a transição, mais equidade a gente vai ter, mais justiça a gente vai ter, mais acesso a gente vai ter, menos inflação a gente vai ter, e menos a gente vai estar exposto, né, à volatilidade de commodities como o petróleo, né, que, enfim, tem um histórico de causar muito desafios macroeconômicos para nações, né, enfim, temos o programa de etanol não por outra razão, mas por conta do primeiro e do segundo choque de petróleo, e continuamos a ver essa dinâmica, né, de muita volatilidade no preço do petróleo, de forma que acelerar a transição para o Brasil é uma oportunidade única, né, talvez, uma oportunidade secular, como costuma dizer o ex-ministro, né, sempre ministro, né, Recupero, para a gente acelerar também a agenda de desenvolvimento social do país. Então, eu acho que é uma super oportunidade para a gente caminhar a partir daqui, mas eu só entrei mesmo para parabenizar vocês aí. Tássia, se você quiser depois também conversar, estou à disposição aí, que eu era o ponto focal no X na época que a gente pensou esse projeto. Ótimo, Gustavo. Eu estou entrando agora, então estou conhecendo o Wix agora, né? O que os Blends já fizeram. Vai ser ótimo conversar. Com certeza eu vou te procurar. Excelente, Gustavo. Que bom que você conseguiu entrar. O pessoal que está aqui, o Gustavo foi um dos grandes idealizadores dessa taxonomia lá atrás, quando a gente começou esse processo, plantou essa sementinha. Então, que bom que você conseguiu estar aqui com a gente, Gustavo. Acho que temos uma última pergunta do Gabriel, certo? Gabriel Lopes. Isso, eu não sei se minha câmera tá aparecendo aí, ela tá meio Agora devagar, te mas vemos. perfeito. Não, parabéns, né, e parabéns por toda a taxonomia, por todo o trabalho. Eu acho que era super necessário aí para o setor, enfim. Eu agradeço pela resposta à primeira pergunta que eu fiz, só complementando ela, e aí para entender a visão de vocês, quando eu mencionei Pure Play, eu estava tendo em mente o fato de que todas as emissões que uma companhia Pure Play faz, normalmente elas podem ser rotuladas, dado que o uso de recursos normalmente está alinhado aos princípios de mercado, enfim, eles trazem benefícios ambientais. Aqui, o que eu queria entender de vocês é se na visão aí, do ponto de vista da taxonomia, se dado que um projeto ele foi classificado, de certa forma, né, como sendo de transição, uma rodovia foi, como um todo, considerada alinhada à taxonomia, todas as emissões que ela fizer poderiam ser, de certa forma, classificadas como sendo emissões de transição, ou só os usos de recursos que trazem, de fato, ali benefícios ambientais, né? Eu digo isso porque, às vezes, a gente tem um projeto que ele precisa fazer emissões para usos gerais corporativos, e aí
Se não é um pure play, ela acaba tendo dificuldade em rotular isso, em classificar como ESG, e aí eu queria entender isso porque, né, às vezes a rodovia ela não tem um uso de recursos nesse momento que vai trazer um benefício, porque a manutenção da pavimentação demora bastante, ou é um projeto que vai demorar bastante para ser implementado, então às vezes o CAPEX ele não tem aquele lastro naquele momento, né? Então é isso que eu queria entender, porque eu acho que ajudaria bastante. Obrigado. Perfeito, Gabriel. Obrigada por reforçar esse ponto. Ficou claro agora o entendimento da tua pergunta sobre Pure Play. Respondendo a ela, a gente não imaginou uma classificação Pure Play para todas as operações. Ou seja, a gente teria um projeto que está aderente aos critérios de transição, que é uma rodovia rotulada como de transição, mas é só. Na hora de avaliar uma operação, dependendo se eu tenho uma proporção de OPEX muito maior que de CAPEX, ou outros critérios que se avalia durante uma operação, não necessariamente a rotulagem aconteceria, né? Assim, ele está avaliando a qualificação como transição daquele projeto, daquela infraestrutura, o que não significa que todas as emissões subsequentes que aconteçam para aquele projeto necessariamente teriam um parecer de transição, validando que é um projeto de transição. Você bem comentou, né? Então, muitas vezes se olha OPEX, CAPEX, então tem outros critérios que a nossa taxonomia não está cobrindo, porque ela está avaliando o projeto, ela não dá um checklist para a operação, sabe? Então, no momento de fazer um SPO para um projeto de rodovias de transição, quem está sendo responsável pelo SPO olharia o atendimento a esses critérios qualitativos, então atende aos critérios de transição da forma que a gente apresentou e olharia outros parâmetros, né? Daí cada verificadora tem os seus parâmetros próprios em relação à porcentagem de OPEX que aceita, em relação ao tempo máximo de refinanciamento, né? De retroagir o desembolso. Então, esses parâmetros a gente não cobriu na nossa taxonomia, tá? Então, ela poderia fazer parte, ela poderia qualificar, mas a gente não imaginou um fast track, assim, se o projeto é de transição, todas as operações necessariamente seriam de transição também, porque tem parâmetros que a taxonomia não está cobrindo. Perfeito. Ficou claro? Perfeito. Só para comentar Obrigada. em cima dessa pergunta e dessa resposta, para a gente encerrar, gente, porque já é meio de 20, é um problema muito comum, né, com Green Bond e SLB, né, do tipo, tem o PEX, tem CAPEX, a gente não consegue fazer o dinheiro entrar onde tem que entrar, né? Mas essa questão pode ser algo muito interessante, talvez, para uma versão 2, talvez um aumento de escopo, quem sabe. Vejo valor. Sim, sim, com certeza. Talvez assim um fact sheet, né, de aplicação da taxonomia para operações de transição, né, diretrizes complementares para verificadores, né, como usar essa taxonomia no caso de um SPO. Acho que tem um espaço legal, inclusive pessoal do Santander, Gabriel, se quiser pensar, se você tiver um projeto concreto já de rodovia, quiser pensar algo nisso junto, a gente está super aberto a desenhar também. Perfeito, obrigado. Pode deixar. Maravilha, pessoal. A gente passou 20 minutos do horário porque as perguntas estavam muito boas e a gente queria muito ter essa interação com vocês. Acho que temos ali alguns próximos passos de encaminhar todo esse material, encaminhar a gravação para todo mundo que se inscreveu. Algumas pessoas tiveram que sair, durante a gravação. Deixo o meu agradecimento em nome da Tati, de toda a equipe do IPC, por cada um que pôde estar aqui, e mais do que isso, por cada um que contribuiu durante o processo de elaboração dessa taxonomia, né? Comentei que foram ali muitos meses, consulta pública, idas e vindas. A gente está bem feliz desse resultado, e como o Gustavo comentou, sabemos que não é um resultado estático, né? Ele é o resultado possível e que a gente quer seguir implementando e aprimorando ele. Então, deixo as portas abertas para a gente testar em projetos piloto, para a gente conversar mais sobre a aplicação, né? Algumas pessoas já deixaram contatos para a gente seguir aprofundando. Estamos super à disposição e animados para ver ela em uso. Acho que era isso. Eu agradeço muito pela disponibilidade. Bom almoço para todo mundo.